Espirradeira. Ela cresce nos jardins da sua rua. Aparece em calçadas, praças, canteiros de shopping. As flores são rosadas, brancas ou vermelhas. Bonita demais para parecer perigosa. E é exatamente aí que mora o problema. A espirradeira, cujo nome científico é Nerium oleander, é considerada pelos toxicologistas uma das plantas ornamentais mais venenosas do mundo. Todas as partes dela matam: folha, flor, caule, raiz. Até a fumaça de queimar um galho pode intoxicar. O veneno dela interfere no coração do mesmo jeito que um choque elétrico. Desorganiza o ritmo dos batimentos até eles pararem. No Japão e na Índia, registros históricos documentam casos de envenenamento por pessoas que usaram os galhos como espeto para churrasco. A planta chegou ao Brasil no período colonial, vinda do Mediterrâneo, e se espalhou tanto que muita gente esqueceu que ela é perigosa. Ou nunca soube. Mamona. Das sementes dela sai o óleo de rícino, que as avós brasileiras davam às crianças como laxante. Parece inofensiva. Mas a semente da mamona esconde a ricina, uma das toxinas mais letais que existem na natureza. Para você ter ideia, 1 miligrama de ricina por quilo de peso corporal já é suficiente para matar. Isso é menos do que um grão de areia. A ricina foi usada em 1978 num dos crimes de espionagem mais documentados da Guerra Fria. O escritor búlgaro Georgi Markov foi assassinado em Londres com uma microesfera de ricina injetada por um guarda-chuva modificado. Ele morreu 3 dias depois, sem antídoto. Até hoje não existe tratamento específico contra a ricina. O veneno age destruindo as células por dentro, uma a uma. Os pesquisadores tentam transformá-la em arma contra células cancerígenas, usando o veneno para matar tumores sem atingir tecidos saudáveis. A planta que adoecia as crianças nos anos 70 pode virar remédio contra o câncer. Belladonna. O nome vem do italiano. Belladonna, mulher bonita. No século XVI, mulheres italianas pingavam o suco das bagas nos olhos. A substância dilata as pupilas, e pupila dilatada era sinal de beleza e sedução naquela época. O preço era alto, visão embaçada, coração disparado e, se a dose aumentasse um pouco, delírio completo. A tropa Belladonna contém substâncias que bloqueiam o sistema nervoso. Em doses minúsculas, essas mesmas substâncias são usadas em cirurgias oculares até hoje. O médico coloca uma gota no olho do paciente antes do exame. A diferença entre o remédio e o veneno é só a quantidade. A planta foi associada à bruxaria na Europa medieval. Acreditava-se que, misturada à gordura animal, ela produzia ungüentos que causavam a sensação de voar. Não era magia, eram as alucinações intensas provocadas pela substância. A Inquisição registrou confissões de mulheres que descreveram o voo em detalhes. Todas tinham usado a planta. A planta seguinte não fica escondida em jardins medievais. Cresce nas margens dos rios da América do Norte. Parece um aipo silvestre e mata em minutos. Cicuta d'água. Em 399 a.C., Sócrates foi condenado à morte e obrigado a beber uma taça de veneno. A planta usada era a cicuta. Esse episódio é um dos mais famosos da história da filosofia. Mas existe outra cicuta, americana, ainda mais perigosa. A cicuta maculata cresce nos pântanos e margens de rios dos Estados Unidos e Canadá. Ela parece exatamente com salsinha selvagem. A raiz parece pastinaca, mas contém cicutoxina, uma substância que provoca convulsões tão intensas que podem quebrar os próprios ossos da vítima. Em 1992, um grupo de crianças no Oregon comeu acidentalmente a raiz. Algumas morreram antes de chegar ao hospital. A planta tem cheiro adocicado. Nenhuma característica visual a denuncia como perigosa. Dedaleira. O coração humano bate cerca de 100 mil vezes por dia. Sem parar, a dedaleira descobriu como interferir exatamente nesse ritmo. A Digitalis purpúrea, com suas flores em forma de dedal, contém substâncias que regulam a força do coração. Em 1785, o médico inglês William Withering publicou um tratado documentando
que chás feitos com as folhas curavam pacientes com insuficiência cardíaca. Era a primeira vez que uma planta venenosa era transformada em remédio cardíaco de forma sistemática e documentada. Hoje, a digoxina, extraída diretamente dessa planta, ainda está na lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde, mas a margem entre a dose que cura e a dose que mata é pequenina. Médicos medem em microgramas. 1/1000º de grama a mais e o coração para. Jequiriti. A semente do jequiriti é uma das mais bonitas da natureza. Vermelha viva com uma pontinha preta, perfeita como se tivesse sido pintada à mão. Por isso foi usada durante séculos como conta de colar e enfeite, artesanato brasileiro, africano, asiático. Mas a semente contém abrina, uma toxina tão parecida com a ricina da mamona que os laboratórios as estudam juntas. Em 1898, um caso documentado em Cuba envolveu artesãos que furavam sementes de jequiriti com agulha para fazer colares. Vários desenvolveram infecção grave nas mãos. A semente machucada liberava a abrina direto no ferimento. Beleza. Veneno. Na mesma casca. A planta é originária da Ásia, chegou ao Brasil junto com o tráfico de escravos e se naturalizou tão bem que muita gente pensa que é nativa. Trombeta dos anjos. O nome é de anjo, mas a planta é outra coisa. A Brugmansia suaveolens tem flores enormes, em formato de trompete, que podem chegar a 40 centímetros de comprimento. Penduram para baixo como sinos. O perfume à noite é intenso. Ela é nativa da América do Sul, incluindo o Brasil. Povos indígenas andinos a usavam em rituais, doses controladas por xamãs que conheciam a planta por dentro. Sem esse controle, a ingestão de qualquer parte provoca alucinações violentas que duram até 2 dias, seguidas de amnésia completa. A pessoa não lembra nada do que viveu. No Brasil, a planta ficou conhecida ligada a casos de estelionato. A substância extraída das flores foi usada para deixar vítimas em estado de obediência total, sem resistência e sem memória do ocorrido. Casos documentados em pelo menos 4 estados brasileiros. Acônito. Na Roma Antiga, o imperador Nero a chamava de Rainha dos Venenos. O acônito, conhecido como Aconitum napellus, cresce nos Alpes europeus com flores azul-violeta que parecem capuz de monge. Durante séculos foi a planta favorita de envenenadores profissionais. Age rápido, provoca formigamento imediato na boca, depois paralisa os nervos e derruba o coração em poucas horas. Em 2009, um caso em Londres chamou a atenção da imprensa mundial. Um homem morreu depois de ingerir curry preparado com a planta. A autópsia identificou o envenenamento. Até hoje não existe antídoto. Os medievais chamavam a raiz de mãe de todos os venenos. Os botânicos modernos concordam. Ela tem o veneno mais potente entre todas as plantas floridas da Europa. Uma colher de chá da raiz processada mata um adulto em menos de 6 horas. Mancenilheira. Ela foi chamada pelos colonizadores espanhóis de Árvore da Morte. A Hippomane mancinella cresce nas praias do Caribe e da América Central. Parece uma macieira silvestre. Os frutos são verdes e têm cheiro de maçã, mas uma única mordida causa queimaduras internas tão graves que a pessoa não consegue engolir nem água. A seiva da casca queima a pele como ácido. Ficar embaixo dela na chuva causa bolhas pelo corpo inteiro, porque a água carrega o veneno diluído. Os marinhos espanhóis que tentaram se abrigar dela durante tempestades chegaram ao navio com a pele em carne viva. Christopher Columbus registrou o contato com a árvore em seu diário de viagem. Os indígenas Caribe usavam a seiva nas pontas das flechas. Em 2000, uma mulher em Curaçao ficou temporariamente cega depois de esfregar os olhos com as mãos que tinham tocado a casca. Gimpy-gimpy. A Dendrocnide moroides cresce nas florestas tropicais do norte da Austrália. Parece uma planta comum, de folhas largas e verdes. Mas cada folha é coberta por milhares de pelos transparentes, finos como seda,
que parecem inofensivos. Não são. Cada pelo é uma seringa em miniatura carregada com uma molécula que os cientistas australianos identificaram formalmente só em 2020. Ela se encaixa nos receptores de dor do sistema nervoso e não sai. O ferrão dura anos. Militares australianos que acidentalmente roçaram a planta durante treinamentos descreveram a dor como ser eletrocutado e queimado ao mesmo tempo, sem parar, por meses. Um cavalo que caiu sobre um arbusto morreu de choque dias depois. Os cientistas estão estudando essa molécula como ponto de partida para um analgésico novo, porque quem entende como a dor é ligada talvez consiga aprender a desligá-la.